Oi, tudo bem? Meu nome é Lua Meia, vamos para mais um vídeo basiquinho aqui do canal. Se você mora aqui no Japão ou no Brasil e gosta de saber sobre as coisas do Japão, a sua realidade, então você está no lugar certo. Já se inscreva, aperte o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos para o assunto que interessa, que hoje o assunto é sobre como as japonesas são assim e a doce vida dura delas. E a vida da mulher não foi fácil, não é fácil desde a época lá de Adão e Eva. E embora o Japão não seja um país considerado cristão, as mulheres viveram aqui com muita dificuldade e hoje em dia está um pouquinho melhor. E mesmo tendo conquistado muitos direitos nesses 50, 60, 70 anos, considerado com outros países desenvolvidos, o Japão ainda anda muito a passo de tartaruga. E todo mundo sabe que o Japão só abriu as portas para o mundo há pouco mais de 100 e poucos anos, quando o Japão viveu a Era Edo e ficou fechado por mais ou menos uns 200, 250 anos. E as transições ocorreram na Era Meiji. Até então, o Japão era fechado. Daí eles foram vendo que eles estavam super atrasados em relação ao mundo e resolveram fazer essa abertura. E com a entrada dos estrangeiros, havia uma certa dificuldade em se chamar as pessoas. Foi aí, então, que introduziram os sobrenomes nas pessoas. E o Japão, assim que abriu as portas para o mundo, já começou a aprender a pegar nas armas e já começou a guerrear com outros países vizinhos. E as mulheres tinham direito do quê? Nada. As mulheres davam todo o suporte estrutural e era praticamente uma maquininha de fazer filhos. E todo mundo sabe que até hoje o Japão tem alguns problemas com os vizinhos por causa dessas invasões, dessas guerras que eles tiveram no século passado. E o Japão também, claro, não ia deixar de se envolver na Segunda Guerra Mundial. Só que nessa o Japão acabou perdendo e acabou devastado, desolado, acabado dessa Segunda Guerra Mundial. E como em toda guerra, quem sofre muito são as mulheres e as crianças. Não que os homens não sofram, mas acaba sobrando muito para as mulheres também. E na rendição foi acordado que o Japão não poderia mais entrar em guerra. E em 1948 ou 49, elaboraram uma constituição sobre, claro, os olhares dos americanos. E como o Japão estava desolado e devastado, eles precisavam de muito dinheiro para se reerguer. E quem foi que teve a ideia maravilhosa de injetar dinheiro nesse país? Os americanos, claro, porque os americanos, que são espertos, viram Okinawa como um ponto estratégico para instalar as suas bases e dali para o Japão para poder ficar forte militarmente para lidar com eventuais problemas que houvessem com a China e com a União Soviética. Aí a gente começa a falar história em guerra, eu começo a fugir do assunto. Bom, deixa eu voltar aqui para o assunto da mulher japonesa. Então foi feito várias reuniões top secrets, vários acordos, e é bem aqui nesse ponto que, com os olhares dos americanos e a nova Constituição, é que as japonesas conseguiram um pouco dos direitos, porque até então, basicamente, teoricamente, elas não valiam nada. Nada assim, no modo de dizer, né? E daí por diante, pouco a pouco, mas bem pouco a pouco, elas foram conseguindo seus direitos como um ser humano, como gente. Porque, até hoje, em 2021, muitas coisas ainda a mulher não tem direito. Pode até parecer que tem, mas não tem. E no pós-guerra, as mulheres tiveram que trabalhar muito mesmo nas fábricas, que hoje em dia nós brasileiros viemos para trabalhar. E antigamente não tinham os maquinários, não tinham as coisas modernas que se tem hoje. Porque com tantas guerras que o Japão tinha passado e sofrido muitas e muitas baixas, principalmente na Segunda Guerra, que envolveu milhares e milhares de civis, foram no total, só na Segunda Guerra, 1.500.000 pessoas.
Então as mulheres tiveram que ralar muito, porque havia a falta de mão de obra masculina naquela época. Eram mais mulheres do que homens. E eu acho que foi na Era Edo, naqueles 200 ou 250 anos mais ou menos, que o Japão ficou fechado, é que as pessoas viveram realmente em paz. Porém, quem era católico naquela época, quem era cristão naquela época, sofreu muito com as perseguições. Foi aí que muitos japoneses fugiram para as Filipinas. É por isso que até hoje a parte sul do Japão ela é mais cristã do que outros lugares. É lá na região sul do Japão que você vê mais igrejas católicas e pessoas católicas. E em Hokkaido tem bastante influência católica também por causa da entrada dos russos. E a mulher japonesa, ela se casava com aquele kimono branco tradicional, não porque significava a pureza, como vestido de noiva branco dos cristãos, mas aquele branco significava que ela estava dando a vida dela para ele poder fazer da vida dela, entre aspas, o que quisesse, ou poderia. Quando você tem uma folha em branco, você pode pintar de qualquer cor. E ela se tornava um tapete vermelho para ele poder andar. Casar por amor, gente, nessa época era um negócio assim muito raro. Todo mundo sabe que as pessoas se casavam através de omiai, que era casamento arranjado. Hoje em dia também existe isso, mas como as coisas mudaram, já é bem pouco, ainda mais agora, né? E naquela época era normal, não é igual hoje em dia que as pessoas se conhecem através de redes sociais, através de agências de casamento e outras coisas mais. Casar por amor naquela época era um sonho para poucos e poucos. E foi mais ou menos na década de 50 e meados de 50 que o Japão, desolado e tinha perdido toda a confiança no império japonês que eles amavam tanto, que eles acreditavam tanto, resolveram fazer um casamento. Dizem que o imperador na época, o filho do imperador na época se apaixonou pela plebeia Michiko, uma plebeia da alta sociedade. Para que o império conseguisse novamente todo aquele carinho do povo, nada melhor do que colocar uma pessoa comum, porque até então nenhuma dessas pessoas se casavam com uma pessoa comum. Então, nada melhor do que fazer um casamento desse para poder conseguir a credibilidade do povo novamente. E eles se casaram em 1959 e passou em rede nacional pela televisão. E em 1964 teve a Olimpíada de Tóquio. E apesar de tudo, de todos os direitos que as mulheres não tinham na época, elas tinham, quando criança, o direito ao estudo compulsório de 6 anos. E depois, em 1886, mudou para 4 anos. E em 1907, mudou para os atuais 9 anos compulsórios. Hoje em dia só faz o colegial quem quiser. E o Japão soube aproveitar essa oportunidade de reerguer o país. Em 1945, as mulheres obtiveram o direito ao voto. Em 1969, as mulheres obtiveram o direito ao divórcio, com um monte de regrinha, com um monte de coisinha que não podia, mas foi um grande passo na época. E as coisas só ficaram boas mesmo em 2007, mas esse negócio do divórcio eu vou fazer um outro vídeo. E em 1970, os americanos que tinham tomado Okinawa devolveram Okinawa para o Japão. Hoje em dia, em cada 4 casais, um se divorcia. E até então, todas as coisas ficavam a cargo da mulher. O item educação, cuidar da casa, tudo era por conta dela. E não podia ser fraca. Tinha que ter um poder de tolerância fora do comum. Os homens, por sua vez, trabalhavam muito mesmo, porque eles eram obrigados a trabalhar fazendo muita hora extra sem ganhar, porque o emprego era vitalício, então era óbvio que eles tinham que se dedicar. Sempre o pensamento do japonês foi primeiro a empresa, depois a família. Logo, se Deus quiser, esse conceito vai se equilibrar ou vai mudar ao contrário. Então a mulher ela ficava super sobrecarregada, ela tinha que dar conta de tudo. E eles se casavam através de omiai, esses casamentos arranjados, porque era uma família com outra. Era tipo assim, uma família dava a matéria-prima e a outra era a fábrica para poder sair os produtinhos. E como esses casamentos eram arranjados, era muito estranho
o divórcio. Então, eles tinham obrigação praticamente de cuidar dos filhos até 20, 22 anos, quando terminasse os estudos. Então, muitas famílias não se separavam porque não ficava bem na sociedade. Era vergonhoso. E enquanto os pais de ambos estivessem vivos, eles não faziam isso para não dar esse desgosto para a família. E também porque eles sempre pensaram nos filhos e na educação dos filhos em primeiro lugar, cada um cumprindo o seu papel. E é aqui um ponto que eu quero chegar também, que eu gostaria de mencionar, é que eu vi muitos youtubers brasileiros e estrangeiros falando sobre traição, sobre como os japoneses traem com a maior facilidade do mundo e eles não se separam. É por isso, gente, é que cada casal, cada cultura tem os seus motivos para se casar e seus motivos para não se separar. Então, eles tinham que cumprir o seu papel de marido ou de esposa. E quando acontecia alguma coisa, cada um fazia de conta que não aconteceu nada e continuava seguindo a vida. Isso para nós, na nossa cultura, é uma coisa assim inaceitável, um absurdo. Mas brasileiro não trai, né? E como eu disse, casamento arranjado, divórcio, as mulheres não tinham direito nenhum, só começou a melhorar em 2007. É por causa disso também que muitas coisas mudaram a partir desses 10, 15 anos para trás. Que até então, se divorciar era um problema. E também com a globalização e com a era da informática, com essa era digital, as mulheres também ficaram espertas. É por isso que a taxa de natalidade também vem caindo ano a ano, porque elas não querem saber de filho. Então, se você tem uma mãe, uma irmã, se você que tem mulheres orientais ou tiveram mulheres orientais no seu passado, avó, bisavó, tataravó, dá para você entender um pouquinho como era a vida delas. Nós, brasileiras, nós que tivemos outra cultura, que nascemos e vivemos em outro país, a gente tem até uma cabeça diferente. Tem coisas que a gente não aceita, tem coisas que a gente acha um absurdo, mas para eles tem coisas que é óbvio, é natural. Existem coisas também que eles não aceitam na nossa cultura. Eles acham estranho. Então, cada um no seu quadrado. Enfim, as mulheres japonesas, assim como todas as mulheres no mundo, são todas guerreiras. E aqui eu acho que elas são muito mais guerreiras do que o próprio samurai. Gente, isso aqui é só uma brincadeirinha, tá? E no próximo vídeo eu quero falar sobre mulher japonesa um passo para trás. Não deixa de assistir esse vídeo também, que é muito interessante, e eu vou abordar um pouquinho o assunto dos suicídios femininos, principalmente os ocorridos em outubro de 2020, que foi um número muito grande de uma vez só. Talvez por aí, assistindo a esses vídeos, que você vai entender um pouquinho melhor como é a mulher japonesa na sociedade atual. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, você que conseguiu chegar até o final. E, novamente, eu peço que, se você puder, se inscreva no canal e continue assistindo os novos vídeos e assuntos que abordam esse país maravilhoso. Tchau!